Vocês sejam abençoados em nome de Jesus. A Bíblia diz o seguinte no livro de Jeremias, Jeremias 33, a versículo 3. A Bíblia diz: invoca a mim e eu te responderei. Aclama a mim e eu te responderei. Somente aí que eu queria. Se você invocar o Senhor vai responder. Além de responder você, Ele vai te mostrar as coisas que tu não sabe. Além dele te mostrar as coisas que tu não sabe, ele vai te dar o poder de você poder dominar sobre aquelas coisas. Há muita situação que ultimamente que nós estamos a passar, é uma situação antiga que os nossos pais, os nossos avós plantaram suas coisas, plantaram suas maldades, e nós, como os inocentes, estamos a viver isso. Mas Deus está te dizer hoje, se tu invocar Ele, Ele te revelará isso. E além de te revelar, Ele vai te dar o poder de você poder limitar isso. Porque havia um dia que o povo de Israel, que estava no Egito, e quando saía do Egito, em frente havia um mar que se chama Mar Vermelho. E lá no Mar Vermelho, a Bíblia declara que o povo começou a lamentar. Uma coisa que eu nunca entendi: Deus me liberou no sofrimento, mas chega no momento que começo a lamentar. Pode ser que você é cristão ou cristão, mas estás a viver ainda umas reclamações familiares. Mas Deus está te dizendo essa tarde que se você levantar como Moisés da sua família, Deus te revelará as coisas escondidas e o Mar Vermelho vai se abrir. E quando o Mar Vermelho vai se abrir, você vai passar no outro lado do mar. E o povo de Egito vai ficar do outro lado. Significa que Deus está te dizendo: se você me invocar, se você me procurar, eu te revelarei as coisas escondidas, as coisas que você vê que não tem fim. O sofrimento que tu passa, a escravidão que você está passando há muitos anos, diz que você nasceu, ainda vive numa vida de sofrimento, de lamentação, uma vida que não vai em frente. Mas Deus está te dizendo: se tu me invocar, e calubra telebrosa cabra de gacha. Se tu me invoca, olha, amado, Deus não te pede para você lhe dar oferta ou dízimo, não. Ele disse: se tu simplesmente me invoca, ai, calubressa, se tu simplesmente me invoca, amado, deixa eu te dizer uma coisa: quando tu invoca Deus, é quando Deus se manifesta. O Espírito Santo está aí. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco, mas Ele precisa simplesmente que alguém diz: Pai, eu te desejo. E se tu desejar Ele, é onde que Ele vai se manifestar e vai te revelar as coisas que tu mesmo não sabe. E quando Ele te revela as coisas que tu não sabe, Ele vai te dar mesmo o poder de dominar sobre aquelas coisas. E quando te dá o poder de dominar sobre aquelas coisas, e a sua vida vai ter uma outra dimensão, mesmo espiritualmente e fisicamente. Não sei se estás a me entender, mas espero que sim, porque o Espírito Santo vai ativar o seu espírito para você entender. Razão pela qual, quando Deus disse: invoca-me, Ele disse: invoca-me, eu te responderei e te mostrarei as coisas que tu não sabes. Eu amo. Em uma outra versão, Ele disse: te mostrarei as coisas ocultas, as coisas que ninguém sabe, as coisas que estão escondidas debaixo de casas. Oh, calibrou, sabre de guesso, te calibraça. As coisas que tu não vê, Ele te mostrará. Eu amo os homens espiritual, calibrou. Eu amo Ezequiel. Deus disse: Ezequiel, será que esses ossos podem voltar em vida? Ezequiel disse: eu não sei, somente o Senhor que sabe. Calibrou. Deus quer homem como Ezequiel. Deus que diz: Pai, eu não vou conseguir, mas tu consegues. Deus quer homem que procura, Ele diz: Pai, meus olhos no chão, mas eu não consigo, mas o Senhor que consegue, o Senhor que pode me dar vitória. E Deus disse: Ezequiel, profetiza nesses ossos e vão voltar em vida. Calibrou. Deixa-me te dizer uma coisa: eu vi profetizar nessa tarde na sua vida. Coliga legosa,
calibrodega. Vi profetizar as coisas que estava condenando você espiritualmente. Deixa que comece a te libertar em nome de Jesus. A Bíblia declara o seguinte no livro de Marcos. A calibrosa gadebrodega. O colebrosa calibrodega meremante gaboboshaya. Jesus está dizendo o seguinte: se nós acertamos ele e seguir ele e caminhar com ele, obedecer os seus mandamentos, nós expulsaremos demônios, calibroshaya, e falaremos umas outras línguas, recamaramante calibroshaya. Deixa eu te dizer uma coisa, amados em Cristo: se você procurar Deus na profundeza, ele se manifesta. Se você procurar Deus na profundeza, ele te revelará as coisas que tu não sabes. Se tu procurar Deus na profundeza, ele te mostra as coisas que tu nunca viu. Razão pela qual eu te aconselho nessa tarde: procura Deus na profundeza. A colebroxaia, se consagra ainda sozinha ou sozinho, fica no ambiente só e procura Deus. Ele te revelará. Se o seu ministério não está aí em frente, procura Deus. Ele te revelará. Se a sua vida espiritual não está indo em frente, procura Deus. Ele te revelará. Se tu ficar mais tempo na presença de Deus, é mais ungido que tu estará. Será poucas orações em frente do mundo, mas na profundeza você ora mais. Razão pela qual Jesus orava todas as noites. Mas a Bíblia declara que quando ele chegou no túmulo de Lázaro, ele disse o seguinte: só vou orar para que esse povo veja que eu oro. Ai, 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 ai. Depois dele dizer: Pai, eu te dou graça porque o Senhor sempre me ouve. Sabe por quê? Porque ele orava no segredo. Marrebocha. Se tu ora no segredo, em público, você não precisará mais orar. Você só precisará declarar e vai ser feito. Razão pela qual Ezequiel tinha intimidade com Deus, ele ouvia Deus claro. Ele não precisou orar, ele disse: na sua palavra, esses ossos podem voltar em vida. E Deus disse: Ezequiel, a sua fé me alegrou. Profetiza. Calibrocha. Ezequiel começou a profetizar. A Bíblia declara que os ossos se reuniam. E quando os ossos se reuniu, começou a ter carne. Ei, calibra, babobra, sababé. Aí eu volto no Gênesis. Deus disse: faça um homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ai, 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 ai. Se eu sou a imagem de Deus e semelhança de Deus, mesmo que eu seja, que eu estou numa situação difícil, que já não tenho carne, mas só tenho osso, Deus devolverá carne a mim e botará do Espírito a mim e eu retornarei em vida. Vai dizer onde que está escrito? Rabalcha, nega. Oh, cadê o Lázaro? 4 dias no túmulo. Cheirava mal, mas Deus retornou Lázaro em viver. Deus retornou Lázaro em vida. Se ele é capaz de retornar Lázaro em vida, também capaz de retornar você em vida. Mas se tu procurar na profundeza, ei, broxa, acabamos. E carude candelerosa, calibroxa. E que recante cobroxa. O Espírito de Deus começa a me inspirar agora. Ele disse assim: Moisés, no livro de Lucas, olha a minha história, eu e Pedro. Onde que eu encontrei Pedro? Pedro a pescar, mas a noite não pescou. Deus me disse: Moisés, está a ver? A noite Pedro não pescou. Mas quando ouviu, eu disse ao Pedro: Pedro, se afasta um pouco da terra. Deus simplesmente quer que você se afaste um pouco da terra para você pescar. Deus simplesmente quer que você se afaste do desejo do mundo para te revelar as coisas que tu não sabe. Deus quer que você se afaste do mundo. Se afasta do mundo. E Ele te revelará o que você não sabe. Jesus. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá.
Quando ninguém tem tempo para mim, só aqui. Ai! Se ele é que me criou e me diz afasta-te, eu tenho que me afastar. Um dia ele me disse, Moisés, guarda a sua reputação. E hoje eu entendo porque que ele me diz para mim guardar minha reputação. Ai, 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 ai. Deus também te diz, guarda-se e ele te mostrará as nações. Não tenha pressa, calma, ele é contigo. Somente invoca ele. É na profundeza ele que se manifesta. Que Deus abençoe vocês. Vocês que não tinham vida, que a vida entra no seu corpo. Você que estava aflito, que Deus te restaura e te dá felicidade. Você que estava a procurar algo, que Deus te dá. O casamento que você queria, que Deus te dá. Os filhos que você queria, que Deus te dá. Em nome de Jesus. Que a graça do Pai esteja com vocês. Que o meu Pai, Jesus Cristo, Deus do meu Pai Arnaud Mpila, esteja com vocês.